Entrevista. Os coronavírus são um grupo de vírus que causam infecções respiratórias. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Atualmente, há um surto da doença, principalmente na China. Ontem, a Organização Mundial da Saúde alterou a avaliação do risco internacional do novo coronavírus de moderada para alta. O Ministério da Saúde brasileiro investiga um caso suspeito da doença em Minas Gerais. 106 pessoas já morreram e mais de 4.500 casos estão sendo investigados. Para sabermos mais, vamos conversar hoje com o Dr. Alexandre Kawasaki. Ele é pneumologista do ICESP, Hospital das Clínicas, do Albert Einstein e do 9 de Julho. Está comigo também para essa entrevista a repórter Clara Swiden. Dr. Alexandre, obrigado pela sua disponibilidade e seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online. Oi, Caio. Boa tarde. Eu que agradeço o convite aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Clara. Doutor, para a gente então começar nosso bate-papo, qual a explicação para esse surto de coronavírus? É possível entender o porquê a doença se espalhou de forma tão rápida? Olha, é muito difícil a gente conseguir dar explicações numa doença que a princípio começou agora, né? Mas de uma forma geral, esse vírus, ele é um vírus que ele existe no meio ambiente já há muito tempo, tanto que as outras epidemias dele já foram relatadas antes, né? Sim. Teve em 2003 a SARS, que também ficou na Ásia, praticamente, alguns outros países aqui do Ocidente, não chegou no Brasil, e também teve a febre do Oriente Médio, em 2012, também foi causada por um coronavírus, mas também não chegou aqui no Brasil. Mas a gente tem casos de coronavírus no Brasil, sim, mas por um vírus diferente desse que tá acontecendo lá na Ásia. Então, é um vírus que ele tem uma transmissão como outros vírus que causam gripe, como um todo, né? Então, com espirros, materiais contaminados, você pode terminar coçando, você pega um material que está contaminado com vírus, você coça a boca, o olho, isso pode causar uma transmissão. Se tinha dúvida se havia transmissão interhumanos, mas já foi visto que sim, é possível alguém que está infectado com coronavírus passar para outra pessoa simplesmente através das secreções. E justamente falando sobre isso que vai a pergunta da repórter Clara Swiden. Doutor, devido ao isolamento feito à cidade de Wuhan, a cidade chinesa onde o surto começou, surge a dúvida: o coronavírus é uma infecção altamente contagiosa? Aparentemente sim. A gente vai baseado em dados preliminares por enquanto, mas se a gente for olhar a forma como o coronavírus de 2003, o causador da SARS, se espalhou, ele teve uma infectividade muito menor, aparentemente, do que a gente tem com esse coronavírus, né? Naquela época, a gente teve no total em torno de 8 mil casos diagnosticados, e agora com esse vírus de 2019, a gente já tem aí quase 4 mil casos num espaço de tempo menor. Então, aparentemente, ele é mais infectante que o outro. Por outro lado, um dado que é menos alarmante é que a SARS de 2003 teve uma mortalidade de quase 10% dos casos, enquanto que atualmente a mortalidade está estimada em torno de 2% dos casos, basicamente em pessoas que já tinham alguma doença prévia. Ou seja, ele parece infectar mais, mas é um quadro menos grave do que aquele passado. Certo, justamente isso que a gente ia até comentar, que já aconteceram 106 mortes pelo coronavírus, por esse novo coronavírus, né? Ia perguntar então se esse quadro seria mortal, talvez não tanto, então? Talvez não tanto. A gente não tem dados claros dos casos infectados, porque existe uma certa barreira de linguagem, né? E a China é um país meio fechado, mas até onde a gente sabe, são pacientes que têm basicamente muita febre. A maioria dos pacientes tem febre e alguns outros sintomas de gripe mesmo. Nariz correndo, tosse, dor de garganta, secreção. Os que foram internados, todos tiveram alterações pulmonares compatíveis com a pneumonia. Mas, obviamente, se internou era porque eram quadros mais graves, né? Mas acho que, a princípio, os dados que a gente tem agora é que a infecção não é tão grave quanto outras já foram relatadas anteriormente. E, doutor, como é que funciona o tratamento da doença para as pessoas que estão infectadas, então, com coronavírus? Como que o hospital deve proceder, por exemplo? Infelizmente, não existe um tratamento específico para o coronavírus. Certo. Porque, para tratamento de pneumonia, você tem antibióticos,
específicos. Para tratamento da gripe por influenza, você tem um antiviral específico, mas para o coronavírus, até agora, não tem nenhum tipo de tratamento específico. O que a gente faz é dar o suporte necessário para o paciente. Ou seja, se ele estiver com falta de ar, queda de oxigenação, a gente dá oxigênio. Se ele está numa dificuldade tão grande para respirar, a gente pode colocar ele num aparelho respirador, para ele conseguir, o próprio organismo dele, dar conta de resolver aquela infecção pelo coronavírus. Mas, por enquanto, não tem nenhum tipo de tratamento específico para a doença. E na questão até da prevenção um pouco, os Estados Unidos estão desenvolvendo vacinas contra o coronavírus. Elas devem ficar prontas em até 3 semanas. Em que medidas elas podem ser eficazes de fato em evitar novos casos, doutor? Eu acho que a prevenção é a chave. Na verdade, essas outras infecções pelo coronavírus, elas não chegaram no Brasil exatamente por causa das medidas preventivas que foram rapidamente instituídas, né, nos outros países, né? Então, assim, é super importante, e essas medidas, elas são gerais, para infecções como um todo, né? Sim. Então, de uma forma geral, se você evitar pessoas que estão com sintomas respiratórios, né, tosse, resfriado, se esse contato foi inevitável, o ideal é que a pessoa que está doente use uma máscara, a pessoa que vai entrar em contato também usar uma máscara é importante, manter as mãos sempre limpas, evitar tocar com a mão suja em mucosa, né, ou seja, em boca, nariz, olhos, ter um álcool gel sempre à mão, e a gente recomenda, né, de toda forma, vacinação anual para gripe, apesar da vacina não ter o coronavírus, tem influenza, mas a gente fica muito assustado com o coronavírus, mas a gente tem vírus aqui no Brasil que causam quadros graves também, e que é uma influenza, por isso que essa vacinação anual ela é recomendada. Certo. Essas recomendações são gerais, não só para o coronavírus, mas para todos os vírus em geral. Estamos conversando com o Dr. Alexandre Kawasaki. Ele é pneumologista do ICESP, Hospital das Clínicas, do Albert Einstein e do Hospital 9 de Julho. Clara Swiden. Doutor, o Brasil tem um caso suspeito em Minas Gerais. Partindo da hipótese de confirmação de coronavírus, como o poder público deve reagir? Isso seria um trabalho do município, estado, do governo federal ou até mesmo de todos eles em conjunto? Sim, esse caso é de uma moça de 22 anos que esteve na China. E estudante, né? Ela chegou com sintomas respiratórios, mas as informações que eu tenho, né, inclusive saiu hoje em boletim da Vigilância Epidemiológica, de que o quadro dela é muito bom. Na verdade, ela está de olho exatamente pela suspeita de ser um caso da doença. Como um todo, existem vários níveis de alerta que devem ser usados, mas quando existem essas suspeitas de epidemias internacionais, todos os níveis políticos estão envolvidos, né? Município, Estado e, obviamente, o governo federal. E, atualmente, a gente está no alerta baixo, né, no centro do Brasil, mas se por algum acaso esse caso for confirmado, a gente vai subir para um alerta moderado, porque já existe um caso no Brasil e isso pode fazer com que haja outros casos além, né? Exatamente. E o que exatamente, quais ações o Ministério da Saúde, então falando agora do governo federal, pode promover caso seja confirmado que existem casos de coronavírus mesmo no Brasil? Eu acho que uma das principais coisas é informação, né? Uma das várias armas que a gente tem hoje em dia é isso que a gente está fazendo agora, é colocar informação às pessoas. Exato. Então, as informações precisam chegar nas unidades de saúde, nos médicos, para casos suspeitos, ou seja, caso suspeito é aquele que teve, pelo menos, um contato com alguém que seja suspeito, num período de 2 a 14 dias, ou alguém que esteve na região da China onde está tendo casos, então também nesse período de 2 a 14 dias, e aí a partir daí, esse caso precisa de uma atenção maior e uma notificação rápida, né? Certo. A recomendação do Ministério da Saúde é que em até 24 horas os casos suspeitos sejam informados, para que todas as medidas sejam tomadas. Mas a recomendação é que seja imediatamente, né? E é muito fácil. Existem telefones no Ministério da Saúde, o próprio hospital, através do serviço social, dos controles de infecção, eles podem fazer esse comunicado. E nesse boletim de vigilância epidemiológica tem todas as recomendações para as unidades de saúde, como devem proceder para manter esse paciente isolado e evitar que ele contamine outras pessoas. Tá certo. Doutor Alexandre, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar só que toda vez que a gente tem alguma infecção a nível internacional, ele é sempre muito
preocupante. E eu acho que isso é super válido para a gente rever nossos conceitos. O que eu quero dizer com isso? Se você prestar atenção, lá na Ásia é muito comum as pessoas começarem a usar máscara quando começam com sintomas gripais, exatamente para proteger as pessoas ao redor daquela infecção. Né? Então, houve uma mudança na cultura de um país, né, de países, na verdade, na hora que houve algum quadro dramático. Eu acho que isso é muito válido para nós aqui, começarmos a olhar dessa forma também, que quando nós estamos doentes, a gente precisa proteger os outros ao nosso redor daquela doença que a gente tem o poder de passar. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente começar a pensar quando acontecem essas epidemias mundiais. Sem dúvidas, doutor. A gente agradece novamente, então, e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Jornal Gazeta Online.